em relação à questão da epidemias, né, do SARS-CoV-19. Aí eu fiquei pensando em células, citologia. Eu já tinha feito um ano de ciências, né? E estudei um pouco de biologia, citologia, química. Aí eu acabei de falar com a minha esposa a respeito da questão da vida. Que tudo que tem no universo, nesse nosso universo, é uma química, cara. É uma química, tudo é química, ó. O vinho tem uma química, o meu corpo tem uma química, a água tem uma química. Então, não, Zenaide. Então, voltando assim lá para a questão da vida e das células, né? E dos corpos, pode-se dizer que no universo houve-se vários Big Bangs, né? Não houve apenas um Big Bang. Conforme, né, a fala de um físico português, que eu não lembro o nome agora, depois eu vou relembrar para vocês o nome do físico português que estudou na Inglaterra, né? Existem vários Big Bangs, né? Então, assim, o que é o Big Bang? Né? É como se eu acendesse um fósforo, pegasse um fósforo agora e não há nada, mas quando eu acendo o fósforo, cria-se uma faísca, cria-se uma luz. Logicamente, para ter essa luz, eu tenho um palito de fósforo, né? Um palito de fósforo, eu tenho lá o fósforo, né, ligado ao palito, né, e o oxigênio. Então é uma química. Então o Big Bang é isso. Bum! Né? O Big Bang, boom! É a formação do universo. Então, falando um pouquinho mais aqui do nosso sistema solar, nós, segundo os cientistas, somos filhos do Sol. Inclusive a civilização incaica, né, a civilização egípcia, cultua muito a questão do Sol. O Sol, né? Quando o Sol nascer. Então, aí assim, o Sol tem 5 bilhões de anos e nós, aqui, terráqueos, né, o nosso planeta Terra, né, que é geóide, não é plano, né, é geóide, achatado, né, ele tem 4,6 bilhões de anos e ele parece que é uma partícula, né, uma hipótese de uma partícula que é oriunda do Sol, correto? É uma vida, né, uma vida que saiu do Sol, oriunda do Sol. Então nós temos uma afinidade muito com a questão do Sol, né? Então, de fato, se o Sol um dia apagar, não sei se vai haver vida no nosso planeta, né? E assim, sem o Sol e sem a água, não somos nada, de fato, né? E porque se não houver uma oxigenação, né? Não houver uma evapotranspiração ou uma transpiração, de fato, de todos os elementos que tem aqui no planeta Terra em relação à questão vegetal ou animal, né? O homem, as florestas, os mares, né? Os outros animais irracionais, né? Que emitem gás, né? Um tipo de gás, né? E isso é importante para a nossa vida. Agora sim, como se deu a vida no planeta Terra, professor? Como se deu a vida no planeta Terra? Por exemplo, na formação da Terra, há milhares de anos, nós éramos uma massa incandescente, né? Uma poeira incandescida, né? Uma poeira com gases incandescidos, parecia um disco assim incandescido, e os elementos e outros elementos maiores foram sendo atraídos, né? Feito um ímã. Sabe o ímã? O ímã não atrai elementos ferrosos? Então, a Terra foi atraindo outros elementos maiores e se formou, né, uma casca grossa, ou uma casca fina, quer dizer, por fora, né? Desculpe, uma casca fina por fora, e um elemento mais denso e quente por dentro, né? Que chamamos de núcleo encandecido, né? Ou níquel, à base de níquel e de ferro, e por fora aquela casca feita uma laranja, entendeu? Sabe a laranja, a mexerica, quando você descasca? É isso aí, você descasca, né? Aquilo que você descascou, aquela casca, é a crosta terrestre, né? E nesse momento não havia assim, outros elementos. Havia o Sol, a luz já havia. Olha só, o Sol já havia.
já existia o Sol e depois a Terra. Então jamais que a Terra poderia ter se formado antes do Sol. Tudo bem? Outra coisa importante que eu estou falando, que em relação à vida, é que a vida se forma nos mares. Como assim nos mares? Não existia mares? Claro que não existia mares. Não tinha água, era tudo quente, muito quente mesmo. Corpos incandescentes, né? Vulcões. Aí o que acontece? Os vulcões emitem nas suas câmaras magmáticas, né? O magma. Quando ele sai, aí vem a lava. O que acontece? Sai o magma, né? A lava, né? Externa, e essa lava ela tem elementos químicos, como por exemplo uma água podre. Essa água podre tem enxofre. Já pensou você ficar pensando no rio Tietê, no rio Pinheiros, no Tamanduateí, no Ganges, o grande Ganges, né? O Ganges, por exemplo. Então, era uma água podre, né? Então esses elementos químicos eles foram se evaporando porque o Sol aqueceu a Terra e fez aquecer esses elementos. E ele se evaporou e criou uma atmosfera, porque não existia uma atmosfera de fato. E foi criando essa atmosfera. Aí o que acontece? Mais tarde, né? Mais tarde, outros corpos vão se agregar ao nosso planeta. Que corpos são esses, professor? Ah, meteoros, asteroides que vão cair na Terra e vão ter elementos químicos, por exemplo, como o gelo e a água, H2O. Correto? Bom, então, dentro desse contexto, né, haver um adensamento, né, um aglomeramento de corpos celestes que vieram do espaço, surge a vida, porque se surgiu o mar, logicamente a vida vai surgir no mar, né? Assim, um elemento importante. E nós somos oriundos dessa vida, né? Aí muitos vão dizer, mas pô, você já nasceu homem, mulher, assim, assado? Não, cara. Nós viemos de uma bactéria. Nós somos um corpo celeste, somos uma poeira estelar ou estrelar. Nós somos uma bactéria, cara. Bactéria. Formada lá no mar, um vírus, né? Depois. Aí formou-se um corpo lá no mar e de repente virou-se um réptil e um anfíbio e foi para a Terra e deu-se a formação de vários animais irracionais, né? Dentre eles o chimpanzé, né? Depois o homem, né? Como que eu não vou contar toda a história do homem porque eu vou ficar 3 dias contando a história e o celular não cabe em meia hora de me perdoem, né? A vocês, tá? Então, o surgimento da vida é essa. Agora, dentro dessa questão, o homem precisava de um horizonte e crescer e evoluir mentalmente. Ele precisa crer em alguma coisa. Então, criou-se os elementos religiosos, a simbologia, os signos, correto? Os símbolos, os símbolos, né? Para você se apegar a alguma coisa. Mas não estou negando a existência de Deus, muito pelo contrário, eu acredito em Deus também. Além de ser um cara que trabalha com a questão científica, né? Correto? Eu acredito em Deus também. Então, assim, eu também acho que cria-se um corpo físico, né? Uma alma etérea, né? Uma alma, né? Que é importante, uma evolução do nosso cérebro, do nosso crânio, da nossa mandíbula, né? Durante esse período histórico, mas também há uma evolução espiritual, porque eu acho que dentro dessa questão houve elementos de fora que chegaram até a Terra e disseram assim: como é que pode um chimpanzé evoluído falar, pensar e criar, né? Claro, não vou fazer assim
Ou vou fazer uma relação na questão das ferramentas, né? Acho que a ferramenta é muito rudimentar, é uma tecnologia, mas é muito rudimentar. Então assim, será que um chimpanzé faria um prédio com 50 andares? Será que o chimpanzé faria uma máquina que iria à Lua ou a outros planetas? Será que o chimpanzé faria um satélite? Será que um chimpanzé faria um submarino? É difícil de falar, né? Será que o chimpanzé conseguiria curar a febre amarela? A coronavírus? Bom, é difícil. Então, por isso que eu falo para você. Então, houve um elemento importante de fora que foi agregado à nossa história, né? Que é um elemento espiritual, né? Isso faz parte da nossa vida. Por isso eu digo a vocês, né? A vida e a religião, eu acho que elas andam juntas. E a gente precisa ter um horizonte, né? Um horizonte, se apegar em alguma coisa, porque de fato, se você não se pegar alguma coisa nessa vida, você não é nada. Obrigado, professor Antônio. Fecha aí.